atração que era como se fosse um misto de medo com frisson. Sempre perfumado, sempre limpinho. Mãe, olha o homem dos velórios, né? O homem dos velórios. Era sagaz, perspicaz e esperto. Assediava, digamos assim. Absolutamente genial, um dos grandes artistas que o Brasil já teve. O Agostinho era fantástico. O Agostinho era um menino num velho, não era? Ou era um velho com uma alma de menino, né? De garoto, né? A condição dele não estava preparado para uma escola normal, né? Ele tinha que estar numa escola especial, creio eu. Então eu chegava lá, em vez de ele catava o caderno, o lápis, ficava desenhando. Depois mostrava para a garotada, mostrava para um, o outro já chamava atenção, quando vê, estava todo mundo olhando e ignorava a professora, né? Até que chegou um ponto que a professora falou, olha, ele não pode, na sala de aula ele atrapalha, ele não aprende e não deixa os outros aprender. Né, por causa do desenho, né? Então ele só desenhava, então ele expressava as emoções dele, né? Quer dizer, ali era o mundo dele, o professor, a escola não tinha significado nenhum para ele. Eu acredito que o desenho foi uma das portas, né, que ele descobriu para se comunicar com as pessoas, ou para talvez chamar a atenção, para se comunicar, né? Já que tinha dificuldade de ouvir, dificuldade de falar. Então ele desenhava, alguém chegava, legal, um sinal de positivo, ele mesmo gostava de fazer qualquer coisa que agradava ele, fazia um sinal de positivo. E então, é através do desenho que foi uma das linguagens que ele usou para se comunicar com a sociedade, ou para se integrar, para, né, tornar a vida dele menos difícil, porque já era. Praticamente foi, né, foi excluído da escola, né? De alguma coisa? A gente queria saber se você conhece o Ranchinho. Ranchinho? Quem é Ranchinho? Não imagino que seja Ranchinho. Parece o Sméagol do Senhor dos Anéis. Esse eu conheço. Não conheço. Você conhece alguém que tenha contato com o Ranchinho, que possa estar nos ajudando? Eu particularmente não conheço, eu não sou daqui de Assis. Conheço nada a respeito dessa personalidade aqui, eu não sei nada mesmo. Sou de Cândido Mota. Talvez quem possa saber é a Cláudia, né, a bibliotecária, que ela está aqui há muito mais tempo que eu. Mas eu nunca ouvi mencionar o nome do Ranchinho. Se ele faz parte da cultura aqui, do município, né? Não é da minha cidade. Pode chamar ela? Só um minuto. Lá no mapa, lá do Cruzado do Buracão. O Ranchinho já morreu. Eu não conheço. Você nunca ouviu falar do Ranchinho? É uma figura folclórica aqui, tudo. Daqui de Assis? Nunca ouvi falar. Não conheço o Ranchinho, nunca vi. Ele nem ouço falar.
Ele fazia assim com a mão, sabe? Ele não sabia se ele ia para baixo, se ia para cima, se ele ia atravessar. Muitas vezes ajudei até ele a atravessar. E é uma pessoa que deixou saudade. O Ranchinho não iria conseguir sozinho, esse artista que é, né? Uma outra pessoa, se fosse tentar também sozinho, não iria conseguir. Então, é uma história coletiva da comunidade assim. O Ranchinho era visto, como na época existia, o chamado louco da cidade. Em toda a cidade do interior tinha alguém com um comportamento divergente que era conhecido como o louco da cidade. Em algumas cidades, às vezes era uma mulher ou um homem, ou às vezes um casal. Como existia um casal em Assis, que eu não lembro mais o nome. E o Ranchinho permanecia como uma figura que era excêntrica, ou que tinha um comportamento totalmente divergente. Basta lembrar da atitude que ele possuía para acompanhar todos os enterros que saíam da catedral até o cemitério. Ele sempre participava de alguns velórios na cidade e a minha família, como sempre, foi de Assis, uma família muito grande, então nos nossos velórios ele sempre estava presente, mas eu tinha aquela coisa dentro de mim, eu tinha muito medo do Ranchinho, né? Eu me lembro também uma vez que eu estava atravessando a Rui Barbosa, eu segurando na mão da minha mãe, e de repente o Ranchinho atravessou a rua vindo em sentido contrário a mim. E eu voltei correndo para a calçada e gritando: mãe, socorro, ele vai me pegar, porque é o homem dos velórios. Então, no meu pensamento, ele ia me levar de volta e ia me levar para o cemitério também, como ele levava todos os que estavam nos velórios, né? Um dia morreu uma amiga minha, que era amiga dele também. Quando abriu, ele estava lá no velório. Quando abriu o caixão, que ele viu que era ela, ele deu um pulo, deu um grito. Ele ficou tão assustado de ver que era uma amiga dele que tinha morrido. Ele ficou muito triste aquele dia. A Edna ela chamava. Quando ele viu que a Edna era ela que tinha morrido, nossa, ele assustou muito. Viu que gracinha. Se deparou com a morte de alguém próximo. Com a morte de alguém próximo, né? Porque as outras pessoas ele não conhecia, ele ia por gostar de velório, né? Acho que não tinha o que fazer, né? Era como se fosse o mensageiro dos mortos. Ele não tinha o que fazer, então ele no velório acompanhava enterro, era um programa, né, pra ele. Bonitinho. E missa, né? Missa direto. Na primeira banco da igreja estava o Ranchinho. Existia lenda, ou se contava, né, que o Ranchinho sentava sempre no mesmo lugar na igreja, né? Ele sentava sempre na parte central da Catedral de Assis, né, do lado direito. Quando você entrava, né, ele ficava lá sentadinho, e diziam que ele ficava muito irritado quando alguém sentava nesse lugar, né? Lembrando que a catedral, né, e o velório e o cemitério eram praticamente os três únicos lugares que o Ranchinho frequentava socialmente, pelo preconceito que ele sofria em Assis, né? Eram locais que ele não podia ser expulso, pelo menos não era expulso, né? Você não expulsa alguém de uma igreja, você não expulsa alguém de um velório, você não expulsa alguém de um enterro. Existe um certo, vamos dizer assim, um certo protocolo social que isso não podia acontecer. Então, sabendo dessa história toda, então, para testar se essa teoria era verdadeira ou não, né, aí talvez venha a maldade, né, da minha parte, mas acho que é bom relatar, já que essa é a proposta, que eu fiz. Eu acordei cedo, justamente, né, acordei às 5h30, alguma coisa assim, fui até a Catedral de Assis, né, e sentei no lugar que, pelo que os relatos diziam, era o local que ele gostava de sentar. E aí quando ele entrou na catedral, logo depois, mais ou menos por volta das 6 horas, que logo depois, né, as pessoas começam a chegar, né, que tem a primeira missa, ele viu que o local estava ocupado. E ele sentou atrás de mim, no banco imediatamente atrás, na posição imediatamente atrás.
E aí ele se manifestava exatamente com esses ruídos, meio que ele estava incomodado, né, etc. E aí logo depois eu saí, né, e ele não mudou de lugar. Mas de qualquer maneira, o que eu queria saber, né, o que me interessava, era um pouco isso, essa relação que ele tinha, né, a importância dele ir para a igreja, não tanto para o lado religioso, mas porque é um espaço onde ele se sentia acolhido, onde as pessoas o cumprimentavam, as pessoas falavam com ele, o que não era comum na cidade, que tinha um grande preconceito, né, em relação ao ranchinho, né, pelas deficiências que ele tinha, pela personalidade, né, que ele tinha, pelo hábito que ele tinha, né, nos anos 60, 70, né, no começo dos 80, nos relatos que a gente tem, né, a manifestação da sexualidade dele, né. Eu fiz vocês o salve de Deus, pelo Deus Filho, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus Santo. Doentio, pendendo para a imoralidade, infelizmente. Ele atrapalhava o meu serviço na catedral devido às suas atitudes com pessoas que visitavam a igreja. É o que eu tenho a dizer. Ouvia falar muito do ranchinho pelos meus pais, mas de uma maneira assustadora, porque eles colocavam ele como uma pessoa tarada e não deixava a gente se aproximar muito da catedral, que era um lugar que ele frequentava bastante. E nesse período eu estudava próximo da minha casa. Mas uma aluna da sala adoeceu, teve uma púrpura, ficou muito doente e precisou ir para o Carolina Burani. E eu fui falar com meus pais que eu queria acompanhar, que eu queria ajudá-la, né? Tinha que copiar lição, essas coisas. Eu fui trocar uma ideia com meus pais. Meus pais entenderam que eu devia ajudar a menina mesmo, mas com as seguintes condições, que ele me levaria e iria me buscar. Eu disse, mas por quê? Eu já tenho 15, 16 anos. Por conta do ranchinho. Ele circula muito naquela área, é perigoso, se você for de ônibus, você vai ter que cortar a catedral. Então, assim foi. Os 3 anos meus de colegial, meu pai levando e buscando. Depois, quando eu fui crescendo, um dia vi o ranchinho pessoalmente na rua. A aparência dele me parecia assim, uma pessoa não muito normal, digamos assim. Não posso explicar se eu vi alguma deficiência nele, nada. Parecia assim, uma pessoa que não era muito conectado com o mundo. Ele tinha um sorriso meio infantilizado, ou talvez até meio sacana, não sei, não defino isso muito bem. Toda mocinha, assisense, eu também tinha medo do ranchinho, né? Porque a gente encontrava com ele na rua e ele rapidamente mostrava o pênis. Essa era uma característica assustadora para a gente que era muito pequeno, né? Mas o certo é que nós, naquela ainda infância, pensávamos o ranchinho não como um artista que hoje somos capazes de reconhecer, mas como um homem esquisito, porque ele tinha uma aparência física, embora bem vestido,
de alguém que tinha uma certa debilidade, uma fala comprometida, o andar com um compasso diferente, que para nós era esquisito, né? Eu estou falando do início da década de 60, né? Entre 1960 e 1964, não é? Mas sempre como uma figura presente no nosso campo visual. Só foi possível ir reconstruindo essa imagem e reconhecendo o talento, né, que Ranchinho tinha e já exibia, né, ao longo da sua vida, de ser esse artista que tanto nos orgulha hoje. Mas isso, eu diria, que só foi acontecer em meados da década de 70. Ele sabia quem era o prefeito, ele sabia quem era o vereador, ele sabia quem era tal família, independente de ser política ou não. Ele andava nos 4 cantos da cidade e fazia tudo aquilo que ele queria. Ele era do jeito que ele era. Ele não se contaminava. Ele tinha a memória pictórica. É aquela memória que você não precisa olhar e desenhar. Estava tudo aqui. Os traços de memória dele eram de primeira. Tanto é que eu até questiono o quociente de inteligência, porque o QI fala-se muito em cognição. Mas se você for ver o QI dele de talento, gente, tem uma memória. Ele fazia os traçados, coisas assim gritantes que eu não lembraria. E ali deslizava o pincelzinho dele. Era a coisa mais bonita. Seu carrinho na rua, tinha um carrinho de mão, de madeira, desenhava, desenho no carrinho, sabe? Até hoje a cidade tem muitos quadros dele expostos nas paredes. Mas se você, hoje se você andar no consultório de alguém importante da cidade de Assis, vai ter um quadro Ranchinho. Por que Ranchinho? O apelido dele é ser Ranchinho. Bom, a minha avó era viva, a minha avó procurou protegê-lo o máximo. Só quando a minha avó faleceu, os irmãos já tinham se separado, né? Já estava tudo meio esparramado com o mundo. E não aconteceu diferente com o Ranchinho. Ele também ficou meio jogado no mundo aí, né? Então ele começou, por exemplo, a construir a própria habitação dele de uma forma muito primitiva, fazer um ranchinho, né? Usando lá uns galhos de árvore, né? Um papelão, latas, né? Às vezes tem alguma chapa de Alcatex que ele encontrava por aí. E foi, né, aí ganhou o apelido de Ranchinho, né? Então isso marcou. E ele odiava, né? Porque ele sabia que chamar de Ranchinho era uma condição social, vamos dizer, hoje a gente chamaria de bullying, né? Aí quando o Ranchinho já estava com um certo sucesso, né? E apareceu aqui em casa um senhor, um intelectual, um advogado, né? Se ainda não me falha a memória, era que é José Arruda Dantas, ou Dantas Arruda, uma coisa assim. E ele falou assim, por que o Ranchinho não assina Ranchinho nas telas, já que ele é conhecido, né? Pelo nome pelo apelido de Ranchinho. Aí nós todos estranhamos, né? Falamos, puxa, é o apelido que ele mais odeia do mundo. Porque ver ele fazer um escândalo daquele, era chamar ele de Ranchinho. Ele odiava. Aí eu peguei e falei, na época a Xuxa estava fazendo o maior sucesso com o apelido de Xuxa. O Pelé
já eram, né, um sucesso. Aí eu cheguei no ranchinho e perguntei para ele, você sabe como é que chama o Pelé? Não sei. Você sabe como é que chama a Xuxa? Também não sei. Pois é, ranchinho, os quadros seus, que você assina Sebastião, ninguém sabe quem é Sebastião. Agora, se você assinar ranchinho, todo mundo sabe que foi você que pintou. Aí ele ficou assim, sabe? Eu falei, você não quer assinar ranchinho? Ele ficou assim, sabe, meio indeciso. Aí depois ele falou assim, mas não sei escrever? Eu falei, eu escrevo, você copia. Aí ele concordou, né? Aí eu peguei e escrevi tudo em letra de forma, que é a mais fácil dele copiar. Aí quando chegava no H, ele se perdia. Às vezes escrevia raninho, rachinho, e não, né? Então, aí eu peguei e modifiquei, um H maiúsculo e um H minúsculo e outro maiúsculo. A letra N já não tinha como, né? Porque tanto faz a minúsculo, é muito parecido, né? Aí, e ele começou, então, a assinar ranchinho. O meu contato com o ranchinho, né, um grande artista assisense, questão de arte primitiva, era através das feiras que a Secretaria Municipal de Cultura promovia nas praças públicas, né? E como eu trabalhava com a cerâmica primitiva na época, com a minha família, e ele estava sempre pintando esse movimento popular, Então, como ele estava ali sentadinho no banquinho dele, ali, com a sua tela na frente, ali, com todos os seus pincéis e suas tintas, a gente tinha admiração de estar sempre perto dele, né? Observando o trabalho dele, tanto os trabalhos já produzidos, como aquele que ele estava produzindo na hora. Porque ele pintava muito o que estava acontecendo no presente momento ali. Meu tio Nazareno, como acho que a maior parte das pessoas sabem, era um amante das artes. Ele escreveu um livro sobre pintura primitiva e deixou, quando morreu, um livro pronto sobre o ranchinho, mas que não foi editado. Como ele era uma pessoa muito curiosa, muito ligada com as pessoas, com a rua, com o movimento das ruas, ele via o ranchinho sempre com um pedaço de papelão e um lápis. E ele, curiosamente, foi olhar o que ele fazia com aqueles pedaços de papelão que ele achava na rua. E viu que ele fazia pinturas, desenhos, na verdade, porque ele fazia com um toco de lápis que ele achava. O tio achou interessante e deu para ele alguns pedaços de papel, que é um pouco maior que sulfite, né? E lápis de cor. Então ele começou a fazer as pinturas naquele papel usando lápis de cor. Aí o tio Nazareno, junto com o professor Almeida Prado, e tinha uma outra pessoa que eu não vou recordar o nome agora, se entusiasmaram com a arte do ranchinho e começaram a dar alguma orientação. Aí depois ele tentou uma outra experiência com o ranchinho, fornecendo guache, tinta guache. Aí o ranchinho foi se desenvolvendo. Aí depois começamos no início, as pessoas compravam os trabalhos dele, baratinho, claro, mas mais assim como um agidoro, né? Quase que uma esmola, vamos dizer assim. Um incentivo. Aí ele foi se desenvolvendo, né? Aí o Sr. Nazareno promoveu a primeira exposição, né, onde teve uma exposição na Unesp, e depois em 71, não sei precisar o mês, mas no ano 71 ele fez uma exposição desses desenhos do ranchinho, né, dessas pinturas a guache, lá no Clube Recreativo, aqui de Assis. Começamos a comercializar os primeiros trabalhos dele. Assim, bem baratinho e tal, né? Mas já incentivava, já dava para ir comprando material, né? Roupa, calçado, né?
e melhorando. Minhas tias têm, minha irmã, meus irmãos têm, todo mundo tem quadro do Ranchinho, porque o Nazareno obrigava a gente a comprar. Ele queria, sabe, dar um up na carreira, e então, não, tem que comprar, tem que comprar. Aí ele achava um bacana, ó, isso daqui vale a pena. E trazia, e daí não tinha conversa, né? Tinha que comprar mesmo. E a Carla uma vez escreveu uma crônica que ela escrevia, ela é jornalista também, ela dizia que o Ranchinho era o filho predileto do pai dela. Meu tio tinha isso, ele sempre dizia assim que ele tinha que proteger o filho que precisava mais. Eu achava uma pessoa muito interessante mesmo. E quando ele se viu doente, ele ficou muito bravo, sabe? Porque ele tinha muito amor à vida, à arte, à música. Ele inventava a noite da seresta, ia todo mundo recreativo tocar. Então ele era assim muito envolvido com tudo que era do coletivo, que era das artes em geral, mas principalmente aquilo que aflorava na rua. Sabe, é o cantador da rua, é o cara que tocava violão, que fazia seresta, é o outro que desenhava. E ele se tornou um colecionador de arte, né? E a maior parte dos quadros que ele tinha, ele doou, e foi fundado a partir disso o Museu de Arte Primitiva de Assis, que tem o nome dele. Porque ele tinha muitos quadros, ele gastava muito com os quadros. Ele gastava praticamente tudo que ele tinha com os quadros. O seu Mestre já estava assim, bastante doente, né? Adoentado e tal. E aí, naquela época, quem era o presidente da Casa dos Médicos era o doutor Zanini, né? Doutor, era um neurologista, né? E ele veio convidar, quer fazer uma exposição do Ranchinho lá na Casa dos Médicos? Ah, vamos fazer assim. Aí eu fui providenciando. Aí eu peguei os quadros, escolhi os quadros, foram 40 obras do Ranchinho. Mandei moldurar, tudo, né? E levamos lá, armei a exposição, tudo bonitinho, né? Aí no dia da inauguração da exposição, e claro, com bastante antecedência, foi feito convite, tudo, eu pedi para o Ranchinho, vai lá, leva o convite lá para o senhor José Nazareno Mimesse, né? E o Ranchinho foi levar, claro, né? Não tem a menor dúvida disso. O Ranchinho levou o convite, tudo, né? E daí, no dia da inauguração, à noite, né, tem um anfiteatro lá da Casa dos Médicos, e o doutor Zanini então estava lá fazendo um pequeno histórico, lendo, falando, né, discursando lá, e o Ranchinho aos berros interrompeu o discurso do doutor Zanini. Falou, e o Nazareno? E o Nazareno? Nazareno não veio? Ele estava quase se sentindo um ofendido, né, ou então, né, porque, claro, do ponto de vista artístico, o Nazareno foi tudo para ele. Foi quem iniciou, né? Foi quem, vamos dizer assim, revelou ele para o próprio Ranchinho e para o mundo. Né? Então, aí o doutor Zanini parou o discurso e falou, Ranchinho, nós vamos ver, nós vamos lá buscar o Nazareno, nós vamos lá ver e tal. Aí não demorou muito tempo, o senhor Nazareno foi, mesmo doente, o senhor Nazareno foi lá, cumprimentou o Ranchinho e tudo, né? Olhou toda, o Ranchinho foi, aí ele ficou satisfeito, né? Mas para ele, se o Nazareno não tivesse ido, a exposição para ele teria a menor importância. O museu aqui foi fundado em 1983 por intermédio do José Nazareno Mimesse,
conhece, um historiador que morava aqui na cidade de Assis, e apaixonado também por arte primitiva. Tanto é que ele tinha na sua propriedade uma coleção particular de mais de 300 obras de pintores renomados lá, primitivistas, não só de Assis, como também de Goiânia, da Bahia, do Rio de Janeiro. E o interesse que ele tinha era formar um museu de arte primitiva aqui na cidade de Assis. Ele então procurou a prefeitura, né, na época, de 83, e foi escolhido esse local aqui, que é o Parque Ecológico João Domingos Coelho, que é conhecido como Parque do Buracão, para então fazer um museu de arte primitiva na cidade de Assis. E qual é essa construção? Ele doou ao museu várias obras de artistas primitivistas de Assis, né, de Assis e da região. E só do Ranchinho doou 104 obras. Eu conheci o Ranchinho já tinha uns 15, 16 anos. Nasceu aqui entre Oscar Bressani e Lutece. Ele nasceu em 1923. Ele é o 5º filho de 6 filhos. Ele nasceu com uma deformidade, nasceu com uma deficiência física e mental. Filho de pessoas pobres, né? O pai era cortador de cana, a mãe também. E ele perdeu o pai com 2 anos de idade. Com a perda do pai, a família vieram morar para a cidade de Assis, onde antigamente, aqui na cidade de Assis, lá na rotatória do Hotel São Francisco de Assis, lá naquela estátua feita lá, antigamente já existia uma olaria já abandonada na época. Então, no fundo dessa olaria já existia uma casinha lá, um ranchinho lá. A família veio se instalar lá e a mãe do ranchinho lavava a roupa e passava. E o ranchinho foi criado com ela, foi crescendo com ela, e então o ranchinho ajudava muito a mãe. A mãe lavava e passava, e ele com o carrinho de mão ia entregar as roupas para os clientes. Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou namorar, pois era ali o nosso ninho, bem longe desse lugar, no alto lá da montanha, bem perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. Então, eu ganhei o quadro do meu esposo, né, do Kita Morim. Nessa época a gente estava extremamente apaixonado, sem dúvida nenhuma, a gente estava começando a morar juntos, né, e ele me trouxe de presente de aniversário. E eu me lembro que na época eu falei assim, nossa, ganhei um caminhão de galinha, né, porque tinha sempre essa lenda de que os quadros do ranchinho sempre tem galinha, e aí eu ganhei um monte de galinha. Acho que até o Kita sabe explicar melhor essa história do valor da obra do ranchinho pelas galinhas, enfim. Não, nem explicar, porque também nós somos leigos, não somos estudiosos de artes plásticas, nada, mas claro que pelo que a gente lê e ouve, a obra do ranchinho ela é singular nas artes plásticas brasileiras. Já tinha notícias, não sei se exatamente desse folclore da obra dele ou de fato é relevante, de que a presença de elementos rurais eram significativos na obra
dele, principalmente a galinha. E aí quando eu cheguei lá no ateliê, onde estava exposto lá os trabalhos dele, eu bati o olho e encontrei logo um caminhão de galinha. Aí eu falei, bom, não tem nem que olhar para os demais, já que está aqui um caminhão de galinha. Não que eu tenha comprado a obra do ranchinho para fazer patrimônio. Comprei a obra do ranchinho para dar para minha companheira, e isso é um patrimônio que nós temos, que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Esse é o ranchinho. É a casa do ranchinho, né, onde ele morou. Morou com a mãe na época. E esse carrinho de mão aqui, onde ele entregava as roupas passadas, que a mãe lavava e passava. E o ranchinho detestava sapo, então ele fez um sapo também, junto com a pintura dele aqui. Né? Em outro lado do rancho, onde ele tinha cavalo, tinha carroça, tinha um poço no fundo da casa e tinha mais propriedade na casa do ranchinho. Essa aqui é a mesma casa do ranchinho, que ele tacou fogo. Foi um acidente que aconteceu na vida do ranchinho, que como ele detestava sapo, entrou um sapo debaixo da cama dele, ele foi procurar um sapo com um toco de vela e acabou tacando fogo no colchão, o fogo alastrou, pegando fogo na casa toda. Daí teve pessoas na época que ajudou a apagar, o balde, né? E ele deixou o sapo aqui com uma marca, como se fosse a culpa do sapo, que a casa veio pegar fogo. E aí depois ele teve que mudar de casa, é isso? Ele mudou de casa. Aí ele foi morar com o sobrinho, né? Porque daí já tinha mais propriedade para onde ele ficar. Foi morar com o sobrinho. Participei de várias exposições com ele e também frequentei várias exposições com o artista Ranchinho. Ele é considerado um artista primitivo, mas eu, no fundo, eu acho que ele era muito mais que isso. Ele era um expressionista, um impressionista. Ele conseguia trabalhar com umas pinceladas rápidas, aonde que ele dava assim, colocava as cores justapostas, né? Uma do lado da outra, um amarelo e um azul, e as cores se fundiam, davam um tom de verde, certo? E eu chego até a pensar que ele é um tipo assim de um Van Gogh brasileiro, né? Porque o artista primitivo muitas vezes faz aquele trabalho meio ingênuo, fazendo aquele contorno bonitinho e tal, depois faz o preenchimento, aquelas casinhas, tudo aquilo ali, sem ter a preocupação de dar umas pinceladas mais atrevidas, eu digo assim, né? Então eu digo até que é perigoso, porque às vezes ele pintava uma galinha de azul, isso até transcendia a realidade. Todas as vezes que eu fui visitar as exposições dele, a gente saía transformado de lá. Vez que nós tivemos no Café Viena, que era de uma prima minha aqui na cidade, eu sentado, ele chegou com a pastinha dele, tirou a canetinha, que trabalhava com a caneta hidrocor, sentou, olhou para mim e começou a me desenhar. Aí eu tirei a minha caneta também, peguei uma folha de papel e comecei a desenhá-lo também. Ele olhava para mim, aí esticava o pescoço, viu que eu estava desenhando. Aí ele me desenhava, eu desenhando ele. Era uma troca assim.
Fui trabalhar com a doutora Edil em estimulação precoce e ela me convidou para fazer uma avaliação do nosso ranchinho. Fui a supervisionando, é lógico, e ela mentora. Bem, como proceder dentro do quadro de oligofrenia dele? Dificuldades auditivas, visuais, de fala, muito arredio, muito desconfiado, já por conta de suas próprias limitações, como defesa, lógico. Resolvemos fazer uma análise. Comecei com aproximações sucessivas, assim, com muito carinho, de forma muito dócil, e a empatia aconteceu. Bem, fizemos a avaliação. Qual o objetivo dessa avaliação para o ranchinho? Que ele tivesse uma assessoria, que ele tivesse condições de uma qualidade de vida melhor, porque ele era de origem muito pobre, muito humilde. E ele tinha aqueles rituais, aquelas coisas que se você tentasse alterar, meio que você ia negar o que ele era. A intenção era melhor de qualidade de vida em termos de alimentação, de vestuário, nesse sentido, mas não mudando a essência, a singularidade do ranchinho. Mas foi uma avaliação muito rica, porque ele, sendo arredio, com as dificuldades auditivas, você tinha que ter paciência, era que ele não escutava por falar, porque a fala dele era muito, muito difícil, muito confusa. Eu tive que fazer uma avaliação usando lupa, principalmente no teste do Columbia, porque ele não enxergava. E veja como que ele conseguia fazer com os pincéis, o que ele fazia. Era só um ranchinho mesmo para fazer, né? Ranchinho poderia ter tido a oportunidade de ter adentrado no MAPAI para condições melhores. Mas fica aqui a pergunta: será que não haveria interferências que poderiam contaminar, entre aspas, esse teu talento? Porque eu gostava do ranchinho, da forma que ele era, arredio, verdadeiro, com aqueles traços de memória louváveis, notáveis, e do jeitinho que ele era. Porque no MAPAI iria envolver, eu trabalhei em MAPAI, iria envolver disciplina, iria envolver trabalhos já determinados, porque tem o currículo, né? E o ranchinho, ele nasceu para o mundo, ele ia onde ele queria, ninguém segurava o ranchinho. Será que a gente teria esse ranchinho? Sou adepta a que as rapazes continuem, mas esse artista tão talentoso, eu questiono, será? Prefiro ter o ranchinho que nós temos aqui.
ranchinho é um caso pouco frequente na arte brasileira, né? O artista assim, que eu me lembro imediatamente que tem uma conotação muito parecida é o Arthur Bispo do Rosário, que são artistas absolutamente espontâneos. Eu cheguei a vender, inclusive, uma vez alguns trabalhos para uma pessoa que trabalhava no Museu Van Gogh, em Haarlem, na Holanda, e que imediatamente fez uma conexão do trabalho do ranchinho com Van Gogh. Veja que coisa curiosa, isso foi nos anos 70. Existem muitas palavras para designar essa arte. Eu já vi alguns americanos usarem o innocent art. Teve um tempo em que se falava em arte íncita, né? Aqui no Brasil se falou em primitivos. Nos anos 70, se inventou essa história de arte naif, que eu antipatizei de cara, porque acho um esbulho gramatical. A palavra arte é feminina em português. Você não pode usar o naif na sua forma masculina, teria que ser, para ser coerente, arte naïve, né? E é uma palavra ruim, muita gente fala knife, é um horror essa palavra, né? A partir dos anos de 2000, com a mostra do Redescobrimento, grande mostra sobre arte íncita popular, feita pelo Emanuel Araújo, que foi o curador desse módulo, a palavra arte popular recuperou o seu lugar. Ela designa em praticamente todas as línguas, ela designa isso que é o trabalho daquelas pessoas que não estudaram, são autodidatas, como é o caso do ranchinho, né? Agora, e fica uma certa dúvida. O ranchinho está assim no limite, né? Porque ele não faz um trabalho tipicamente de um artista ingênuo. Ele, na verdade, é um trabalho de imagens do inconsciente, de um inconsciente absolutamente lírico, né? Eu acho que o ranchinho é um poeta da imagem, né? E é um trabalho com uma grande dose de emoção. Eu acho que a emoção que mostra, quando o ranchinho consegue sintetizar numa imagem aquela emoção que ele, de alguma forma, vislumbrou, seja num sonho, seja uma foto que ele viu, algum acontecimento, aquilo produz de repente na cabeça dele como se fosse o fotograma de uma emoção. Eu acho que a arte do ranchinho está muito ligada à fotografia, principalmente ao cinema, né? Então, ela é um momento de congelamento de uma ação. Naquela ação está concentrada todo um desenrolar que tem um antes e tem um depois. Então, e é um limite. Muitas vezes o ranchinho se mostra ligado a um impressionismo caboclo, tosco. Outras vezes ele é um grande expressionista, mas de uma forma muito dele, né? Por exemplo, ele subverte inteiramente a perspectiva. De repente tem detalhes do quadro, principalmente seres do quadro, pessoas e tal, que não estão na mesma proporção do restante. Isso, na minha opinião, se deve ao fato dele dar uma dimensão avolumada daquele personagem, daquele detalhe. Isso é muito comum no trabalho dele, né? Não importa qual tenha sido o motivo que o levou a fazer aquela imagem, o que importa é o resultado. Então é um caso até difícil de explicação. Como é que onde o ranchinho ia buscar essas imagens, né? Da onde veio isso? Como é que ele conseguia criar? Tem aí pano de muitos estudos, acho que várias pessoas já se debruçaram sobre isso, mas sempre tem algum ponto que fica meio obscuro. Como é que... Agora, indubitavelmente, eu acho que ele é uma pessoa da altura do Arthur Bispo do Rosário, né? Tão insensável, já teve na Bienal de Veneza. Então, para mim, o ranchinho na pintura era o ranchinho.
Ele chegava aqui e já perguntava, cadê? Porque meu filho usava óculos, ele achava mais fácil ele falar cadê do que falar Leonardo, que para ele era difícil para falar. Né? Eu falava, tá na escola, eu vou voltar à tarde, que ele queria vê-lo. Eu entendia bem o que ele falava, então era fácil de se entender com ele. Eu falava, ô Rancho Fundo, você chegou? Ele ria, porque eu chamava ele de Rancho Fundo. Por causa da música da ocasião, né? A música Rancho Fundo. Ô Rancho Fundo, entra lá no fim do mundo. Então ele gostava de cantar essa música, eu falava que você era Rancho Fundo. Eu tenho esse que é um sanfoneiro, que ainda não está no quadro. Eu não sei quem é esse sanfoneiro, mas provavelmente é alguém que o Ranchinho conhecia. E eu tenho esse boiadeiro e a boiada, que foi, esse é de canetinha hidrocor, que foi desenhado em 1991. A coisa interessante do desenho da minha casa, que eu queria que ele pintasse a minha casa, né? A minha casa é uma casa, eu acho que é uma casa bonita, e eu gostaria de... Ranchinho ainda não era famoso nessa época, né? Eu queria que ele fizesse um desenho como esses, né? E aí chamei ele, conversei, combinei, ele disse que pintaria a casa assim, e ele sempre passava aqui na frente da minha casa, mas nunca parou para pintar. Aí eu falei para ele que ia dar uma fotografia, que eu sabia que estava muito difícil, tinha muitos detalhes, e que ele então copiasse a fotografia. E também isso nunca aconteceu. E um dia que eu dei uma chamada nele, dei uma cobrada nele, ele me disse que não pintava porque estava de férias. Ali na frente do velório, como meu marido morava em frente, então conviveu muito ali com ele. E aí um dia ele ganhou essa gravura, né, esse desenho, e guardou, colocou lá no meio de um caderno das coisas e ficou. Aí ele foi estudar fora, voltou, e quando a gente casou ele pegou toda essa tralha, né, essas coisas dele, e levou para casa. E era tudo muito bagunçado. E aí um dia eu falei, vamos arrumar, porque tem foto, tem um monte de coisa. E ele, nem sei, tem coisa que pode jogar fora.
Quando eu abro, ali tava esse desenho e eu, caramba, o que é isso, né? Tem um desenho do ranchinho dele, nem lembrava, nem sabia, né? Acho que foi ele que me deu, ficou perdido, já não lembro mais, faz tanto tempo. Daí eu, vamos enquadrar isso, porque é uma raridade, é lindo, é maravilhoso. E é engraçado que quando eu peguei o desenho e eu trouxe para Isabel, né, para ela fazer o quadro, e a gente ficou pensando, eu comecei a lembrar, né, de todas as cenas que a gente vivia com o ranchinho. Uma história, teve um crime aqui em Assis, um ex-prefeito de Assis morreu, foi morto, o Vasco. E ele era, assim, apaixonado, era o pai dele. Então ele desenhou durante muito tempo essa história, né, do suposto assassino, dele sendo preso, que era o Mané Preto. Eu não sei se você já ouviu essa história. É uma história muito forte para ele. Então o Vasco era o pai dele, ele chamava de pai, né? E esse homem corria todo dia na estrada de Marília, eu fazia caminhada, e ele foi morto, né, lá. E desconfiavam desse Mané Preto, tanto que ele foi preso. E o ranchinho desenhava ele na cadeia, ele no camburão, ele entrando no fórum, ele saindo da cadeia, ele saindo do fórum. Isso é uma coisa que marcou muito a minha adolescência. Que eu fiz foram sucintas, assim, de até analisar que nas obras do Ranchinho, os seres humanos que ele pinta, que ele apresenta, não olham para o artista, e apenas os animais que olham. Até na arte de o Cristo e a ovelha, até mesmo o Cristo não olha para o artista, quem olha para o artista é a ovelha, quando o Cristo está pegando no pescoço da ovelha ainda. Uma coisa meio simbólica até, eu acho isso. E o palhaço mesmo, que eu acho que é ele mesmo se pintando, vendo em si aquela coisa de palhaço, né? Até como a sociedade o via também, né? Até como a sociedade o via. E um cronista mesmo, ele conseguiu contar essas situações, os sentimentos dele dentro dos seus quadros, da sua obra. Uma proximidade muito particular com o Ranchinho, né? Em época de adolescência, ele está na casa do meu avô, falecido Piracaia, que também era artista, compositor, e ele ia muito na casa do meu avô e ficava desenhando, né? Ficava desenhando na lousa. E para mim, naquela época, eu achava que aquilo era um rabisco, para mim eu não tinha noção que eu estava do lado do gênio ali, e vendo ele fazendo aqueles rabiscos de giz, né? Acho que não tem nem registro dele que ele pintava com giz, assim, mas ele fazia isso na casa do meu avô na lousa, né? Ele ia muito tomar café lá. Mas eu vendo assim, depois de formado, de ser artista plástico que eu sou hoje, né? Eu vejo pela minha semiótica, assim, falando do Ranchinho, para mim ele é um pintor inconsciente. E quando ele pegava os pincéis, pincel, canetinha, que ele também pintava com canetinha e com cachos, né? Na época arrumavam aquelas caixas de sapato, o fundo da caixa de sapato para ele pintar, ali ele colocava tudo que ele tinha dentro dele.
E aquilo era uma coisa muito natural para ele, que era pintar, né? Então, dessa maneira, de onde que veio isso, né? Para alguns religiosos vão falar que foi um dom de Deus. Para quem não acredita em Deus, vai falar que foi sorte. Para os psicólogos, eu defendo tipo, o lado dos psicólogos também, que eu acho também o lado mais científico para falar do Ranchinho, que era a maneira dele estar fazendo aquilo que já tinha dentro dele. Ele tinha um registro que, na verdade, os artistas são assim, ele tinha uma máquina fotográfica, uma facilidade muito grande de imagem, de poder absorver isso, só que ele não conseguia passar isso de uma outra maneira. Então o que ele fazia? Ele pintava. E quando ele pintava, ele conseguia passar isso em detalhes, em cores, em sentimentos, em emoção, de uma maneira que pouquíssimos artistas conseguem expressar. Se você pegar artistas mesmo, pessoas que têm grana para investir, para virar um artista em belas artes, em grandes escolas europeias de pintura, não vai ter o grau de sensibilidade do que o Ranchinho tinha. Eu, por falar bem a verdade, eu vivi acho que mais a vida dele que a minha própria vida. Né? Porque era escola, aí eu era com ele, porque chegava no final de ano, ela foi atrás de terno, era 2 ternos por ano, né? É um para inaugurar no Natal, outro no Ano Novo, né? Era problema de saúde dele, as telas, as tintas, minha filha não achava todas as coisas, eu tinha que ir às vezes em Marília, Prudente. Muitas vezes fui em São Paulo para comprar as tintas, né? E às vezes brigar aqui com o povo que queriam levar, né? Queriam comprar, levar, não vou falar roubar, não é nada, pagar para. Não, o que eu queria era manter. Eu tinha prazer de entrar lá dentro e ver que coisa linda, maravilhosa. Aí o que acontecia? Outra coisa, a gente sempre colecionava, ficava arrumando papel, jornais, revistas, onde ele podia buscar inspiração. Né? Então, aquilo, a preocupação era sempre constante. Eu vivi mais na época que o Ranchinho era vivo, mais o Ranchinho, a vida do Ranchinho, minha própria vida, sei lá. Aí quando ele faleceu, e para mim, desligado aqui, faleceu, agora eu vou cuidar da minha vida. Ei, mas vou dizer, demorou, hein? O que eu tinha que fazer? Esvaziar tudo ali, essa grande cultura. Eu não podia entrar lá. Cavalete, olhar o cavalete, dá a impressão que ele ia chegar a qualquer momento. E quantas vezes que eu não sonhei que ele estava pintando? Aí é pra você ver como é que são as coisas. Eu sonhava que ele estava pintando, aí no sonho eu acordei, nossa, mas ele faleceu. E agora? Ele pintando? Nossa, juridicamente, olha só, no sonho. Eu falei, juridicamente, ele está morto. Mas e agora? Como é que eu vou falar que ele pintou? Ele está morto. Olha só. Como é que são as coisas, entendeu? Quer dizer, lá no sonho eu tinha consciência que ele estava morto, mas que os quadros que ele estava falando, e agora? Ranchinho ressuscitou. Falei, nossa, e como é que eu vou fazer agora? Porque juridicamente ele está morto. Mas na verdade é uma reversão das coisas, era questão de interpretar. O Ranchinho estava morto, mas juridicamente eu e os outros sobrinhos estávamos vivos juridicamente. Nós estávamos vivos. Então, olha, hoje tem muita coisa, então eu tenho certeza que ainda vou descobrir coisas a respeito do Ranchinho. Eu apresento essa noite um projeto de lei que dispõe sobre a denominação da rua aí, do residencial Vila Bela, em homenagem ao nosso querido e eterno Ranchinho, Sebastião Teodoro Paulino da Silva.
Esse é o meu ranchinho. Eu ganhei esse quadro do Roberto Ruggiero quando eu fui entrevistar ele na galeria dele. Representa a rua. Não poderia ser um quadro mais significativo do que um que representa a rua, como toda a andança que o Ranchinho fez ao longo de sua vida, assim como foi composto esse documentário. Sebastião, Ranchinho cronista, no olho do gato que tudo vê. Não faltou eu e você, deu atenção ao policial. Na escuridão vi um ladrão, na cruz de Cristo com a ovelha. Provocar te move fronteira.